Nós vamos recebendo aqui em nossos estúdios o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Aires, porque o Estado confirmou a infecção de 2 pessoas pela variante Delta do coronavírus, que a gente vem falando aqui no programa. Inclusive, coincidentemente, ontem nós trouxemos a doutora Luciana Pacheco, que é a nossa infectologista, que nos explica para a gente, falando sobre as diferenças, que as pessoas estavam espalhando fake news por aí e tudo mais. E logo em seguida o secretário fez também o seu pronunciamento com os 2 casos que foram confirmados. Nós convidamos, ele logicamente, como sempre faz, sempre trazendo a informação precisa e oficial, está aqui ao vivo para explicar para a gente toda essa situação. Secretário, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta. Primeiro, quero parabenizá-lo pela iniciativa louvável de imediatamente trazer a informação, explicando o que tinha acontecido e, ao mesmo tempo, acalmando os ânimos das pessoas. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Esse é o nosso trabalho. A gente tem que atuar com transparência e foi com essa transparência e essa serenidade que Alagoas alcançou os resultados no enfrentamento à pandemia. Nós hoje somos destaque e referência no Brasil. Primeiro porque construímos hospitais definitivos. Quando outros estados passaram a construir hospitais de campanha. E segundo, porque a gente trabalhou com muita transparência, com muita dedicação e respeito aos profissionais de saúde. Agora, secretário, para a gente poder mais uma vez passar essas informações para os nossos telespectadores, que são muitos, muita gente fala, variante Delta, como é que por que essas variantes acabam chegando, inclusive, com muita rapidez e causando mais problema? Ela causa mais mortes? Ela é mais violenta na forma da doença? Queria que o senhor explicasse, por favor. É importante a gente esclarecer à população que nada muda no enfrentamento à pandemia, Wilson. A variante Delta, a variante Gama, que era anteriormente predominante aqui no estado, qual a diferença de uma para a outra? A maior transmissibilidade. E o que é uma variante e o que é outra? Como elas são geradas? São indagações que a população faz o tempo todo. E a gente, enquanto gestor estadual e ao lado dos nossos profissionais de saúde, a gente tem feito um esforço grande para explicar. O que gera a criação de algumas variantes numa pandemia como essa? A demora na vacinação. Se nós tivéssemos adquirido as vacinas, se o Brasil tivesse comprado as vacinas quando teve a oportunidade, nós teríamos atingido uma cobertura vacinal de maneira concomitante, ao mesmo tempo, em todo o Brasil, e isso atrapalharia a mutação do vírus. Como a nossa vacinação ela tem se estendido durante todo o ano de 2021, isso tem possibilitado que o vírus se transforme. Mas isso é causa de preocupação para a gente no enfrentamento à pandemia? Eu digo que não. Por quê? Porque comprovadamente as 4 vacinas aqui existentes já são eficazes contra a variante Delta. E qual a diferença dela para a primeira variante? A diferença é que ela se transmite de maneira mais rápida. Ou seja, as pessoas que já se vacinaram, tanto com a primeira quanto com a segunda, devem continuar utilizando máscara, devem continuar evitando aglomerações. Mas por que, Alexandre, deve continuar fazendo isso? Porque nós somos vetores de transmissão. A gente pode não se infectar gravemente, porque já estamos imunizados, mas a gente transmite. E nós temos ainda uma faixa populacional que ainda não teve acesso à vacina. Então é justo e de maneira solidária, de maneira consciente, que a gente cuide da nossa saúde e da saúde do próximo. Perfeito. Agora vamos falar então desses 2 casos aqui, especificamente de Alagoas. Nós temos um senhor de 63 anos, que é daqui da capital Maceió, e um outro jovem de 24 anos, que é de Palmeira dos Índios. Esse senhor de 63 anos, ele se negava a se vacinar e foi a primeira vítima. Isso, e é bom ressaltar que os 2 estão curados. É bom ressaltar que essas amostras elas são colhidas de vários pacientes aqui no estado e são encaminhadas para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, conforme a orientação do Ministério da Saúde. A partir daí, a gente fica aguardando o resultado do sequenciamento genético. É o que aconteceu agora com esses 2 casos em Alagoas, 7 em Goiás, 8 no Espírito Santo e assim por diante. Ontem saiu um lote no Brasil como um todo e vários estados que ainda não tinham confirmado. Mas essa ressalva ela é importante, Wilson, para a gente deixar claro para a população de que esses casos são do final de junho. Ou seja, nós continuamos reduzindo os nossos números, continuamos reduzindo a nossa ocupação hospitalar, mesmo com a confirmação de junho da variante Delta aqui no estado. Então não há motivo para pânico, a população deve continuar cumprindo com as suas obrigações, evitando as aglomerações e usando a máscara. Esse senhor de 63 anos, depois a informação que nós recebemos é que ele, inclusive, disse: agora eu vou me vacinar.
Isso, ele está esperando a quarentena agora. Tá aprendendo isso é culpa, isso é culpa, sabe, Wilson, da desinformação, das fake news, dessa guerra política que o Brasil vive. Ontem eu observava os dados nos Estados Unidos, o Sul, os estados do Sul, lá nos Estados Unidos, estão tendo muita dificuldade de convencer o seu cidadão, lá também não é obrigatório, e estão tendo dificuldade de convencer o seu cidadão a se vacinar. E aí a gente faz um parâmetro com a forte circulação da Delta lá. Eles tiveram 5 mil casos no começo de julho, em 24 horas. Agora, no começo de agosto, 100 mil casos em 24 horas. Tudo isso pela forte circulação da variante Delta. Então, o conselho que a gente dá a quem está assistindo é que se vacine. Tome a primeira dose, tome a segunda, para que a gente possa se proteger a si, proteger ao próximo e rapidamente sair desse grande problema da nossa geração, que é essa pandemia. E é muito importante, secretário, colocar também esses detalhes que o senhor citou, porque quando você toma as 2 doses, não pense que você virou um super-homem, não. Você está apenas evitando a forma da doença grave, que é você, como não se tinha vacina antes, você pegava a doença, né? Se tivesse problemas de comorbidades, a situação era bem pior, como morreram, infelizmente, muitos, né? Mas você fica com a forma leve da doença. Mas para isso, secretário, é importante que a gente fale isso para a população. A segunda dose é o fechamento dessa blindagem para que essas pessoas fiquem protegidas, não é? E principalmente, fechamento da blindagem, e você só tem uma eficácia comprovada 14 dias após. Então não é tomar a segunda dose e achar que vai tirar a máscara ou que já está livre de qualquer perigo. Tem que continuar se cuidando. 14 dias após, você começa a ter uma formação de imunização no seu corpo, mas o cuidado ele é sempre devido. Nós estamos ansiosos para o momento, Wilson, da gente tirar as máscaras. Essa é a grande felicidade e a grande ansiedade do povo brasileiro, do povo alagoano. Mas ainda não é o momento, e esse segundo semestre de 2021 tem que ser de atenção. A gente continua em pandemia. E para que a gente possa tirar as máscaras, que acho que é o desejo de todos nós, do senhor, meu, de todo mundo que está nos acompanhando, que a gente faz esse pedido, esses cuidados, mas não pense que a gente está feliz de usar as máscaras, mas é uma necessidade e é o protocolo de segurança para sobrevivermos a nossa vida, proteger a nossa vida e a dos nossos também, os nossos queridos. A questão dos adolescentes, que você tem 2 em casa e a gente os telefones não param. Nós estamos chegando próximo, nós estamos em 22 anos mais, a tendência é que essas doses continuem chegando. Há previsões, né, secretário? Me parece que mais doses que possam chegar, o senhor está mais atualizado em relação a isso. E devemos avançar nos 18 anos mais em breve. Porém, existe uma faixa etária de 12 a 17, que só será depois que dos 18 anos mais com comorbidades comecem a ter aí a liberação da vacina, é isso? Isso, os municípios têm avançado, a gente aqui em Maceió está em 22 anos, já tem município em 18 anos, é uma alegria muito grande, a gente estava numa expectativa de vacinar todos até outubro. O Ministério da Saúde tem conseguido uma melhor regularidade, só do último final de semana para cá foram quase 200 mil doses entregues aqui em Alagoas, rapidamente distribuídas, e a nossa expectativa é finalizar a faixa adulta, pelo menos com a primeira dose, para que a gente possa dar sequência. Primeiro nos adolescentes com comorbidades, nos adolescentes deficientes e a partir daí nos adolescentes sem nenhum tipo de necessidade especial. Eu estou sendo pressionado por mães e principalmente na minha casa, a Letícia e a Lavínia têm me cobrado bastante a vacinação dos adolescentes. Perfeito, vamos lá, vamos torcer, mas para isso a gente precisa se cuidar. Nós estamos já chegando se a gente fala daquela expressão popular que é nadar, né, morrer na praia, literalmente, como aconteceu em alguns casos, que a gente está nadando, estamos chegando na praia, gente, vamos ter calma, vamos usar as máscaras, vamos nos proteger os nossos, a vacina está chegando, até que a gente possa depois comemorar, com certeza, com a sua presença aqui, secretário, quero até fechar esse convite aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, para a gente dizer o dia que a gente vai tirar as máscaras no ar e dizer que todo mundo está imunizado, que a gente pode tocar para a vida para frente normalmente como antes. Já está combinado, o primeiro programa que eu vou tirar a máscara vai ser aqui com você, que sempre participou e colaborou nesse enfrentamento à pandemia. E eu queria só finalizar dizendo que o pior já passou. Nós ontem tivemos a confirmação da variante Delta, mas a população deve ficar tranquila, ficar segura, continuar cumprindo as obrigações individuais que cada um já vinha cumprindo nesses 16 meses, porque hoje a gente tem vacina, nós temos leitos hospitalares. Então a gente está caminhando, como você disse, e não podemos morrer na praia. A gente está caminhando para sair desse problema e cada um voltar à sua tão sonhada normalidade. Amém. Espero. Compromisso fechado, tá bom? Muito bem. Vamos até fazer aqui, fechado. Muito bem.